Bom dia, tudo bem? Pode se assentar. Nós estamos às vésperas do dia 31 de outubro e é um dia que, coincidentemente, tem duas marcas interessantes e talvez, em certa medida, antagônicas, que é o Halloween e a Reforma Protestante. E é disso que eu quero conversar, essa perspectiva das trevas à luz, o Halloween e a Reforma, e qual cultura está moldando você. Nós não podemos subestimar o efeito do meio sobre o indivíduo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da discussão se o indivíduo e a sua capacidade de transformar o meio e o seu contexto, ou o quanto o contexto é capaz de transformar o indivíduo. Fato é, onde tem gente, tem influência. E essas influências, elas se misturam. Você influencia o meio que você está, mas o meio em que você está te influencia. Isso em perspectiva ideológica política, isso em perspectiva de fé e de espiritualidade, isso em perspectiva de costumes e alimentação, isso em perspectivas variadas. Porque nós somos essas pessoas, esses seres que influencia, mas que também é influenciado. E essas coisas se misturam. É lógico que quanto mais imaturidade a gente tem, mais influenciável a gente é. A gente sabe que os nossos filhos pequenos, eles saem repetindo tudo que vê, pro bem e pro mal, né? Muitas vezes repetindo um padrão bom que a gente ensinou e por tantas outras repetindo algumas coisas assim não tão legais. Eu já tenho colhido esses frutos em casa, né? Em alguns momentos o meu filho é bem educado, como a gente ensina, respeitar os mais velhos e tal. Em alguns momentos ele solta pum na frente da mãe, de todo mundo, porque em alguns momentos o pai dele inevitavelmente fez. E aí quando a mãe o repreende, ela fala assim, mas o papai também faz. E aí é um problema, né? Porque eu tenho de admitir isso. Então é isso, é essa influência. E isso cabe para tudo, né? Cabe para a perspectiva de violência, cabe para a perspectiva daquilo que é dito, daquilo que é falado. Esses dias a Ellie também falou uma coisa interessante sobre a Emily, que ela estava vendo uma matéria sobre o peixe pirarucu. E aí o pescador me diz, parece que é o peixe maior de água doce, né? O maior peixe de água doce, tá vendo aquelas notícia de pescaria nos rios e aquele super peixe e tal. E aí ela falou que era o peixe piraro. Aí ela falou, não, filha, é peixe pirarucu. Ela falou, não, mas essa última parte é palavrão, mamãe. Então é o peixe piraro. Não pode falar essa última parte que é palavrão. Então você vê que eles já estão, né, ligados aí nas palavras e nas sílabas. Isso fala da influência, da educação que ela está recebendo, né? E de como isso influencia. E no nível macro, no nível mais geral, a gente está falando aqui de Halloween de um lado, de Reforma Protestante do outro, há também influências. E a gente não pode subestimar essa influência quando a gente é adulto. A gente fala, não, as crianças são influenciáveis. Eu, adulto, com 41 anos, né? Que já estudei, que já não sei o quê, que leio os jornais, que tal, não sou influenciado. Sou sim. Talvez eu tenha um pouquinho mais de filtro, de ver as coisas e filtrar um pouco mais para poder dosar ou tentar dosar um pouco a influência sobre mim. Mas não há dúvida de que o ambiente em que eu estou, as pessoas com quem eu convivo, trazem influência sobre mim. O que eu assisto na internet, os livros que eu leio, tudo isso me influenciam. E essa influência, e eu estou usando aqui influência por quê? Porque pode ser positiva e pode ser negativa. Pode ser uma influência muito boa, muito relevante, muito importante, como a influência da palavra de Deus, da leitura bíblica e tal.
mas pode também ser uma influência muito negativa de vícios, de violências ou de tantas outras coisas que estão à tona por aí. Então, é para esse olhar que a gente quer canalizar hoje. E o texto de onde eu estou partindo é esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que a palavra de Deus diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Então a nossa perspectiva de fé é sempre do ambiente das trevas para a luz. É sempre diante da luz que a gente deve viver, é sempre diante da luz que a gente deve oferecer a nossa vida e a nossa influência. Sempre é essa perspectiva, então, que deve estar sobre nós. No mesmo dia que o mundo celebra o Halloween, a igreja celebra a Reforma. São duas visões de mundo, mas um só convite, viver à luz do Evangelho. Bom, as coincidências de datas. Dia 31 de outubro se celebra o medo, a escuridão, os mortos ou o sobrenatural. E dia 31 de outubro também, e aliás de 1517, já foi citado aqui, é o dia da Reforma, que celebra-se a luz do Evangelho, a graça, a verdade e a liberdade em Cristo. Duas datas com duas visões de mundo, uma que exalta o medo e outra que proclama a fé. Sobre o Halloween, eu até fui dar uma pesquisada melhor, exatamente, porque eu nunca tinha parado, confesso, para olhar com detalhe, mas a origem do Halloween era um festival de Samhain, dos celtas, que é celebrado, ou era celebrado há mais de 2000 anos atrás, nas Ilhas Britânicas e na Irlanda. E marcava o fim do verão e o início do inverno. Então, por isso, dia 31. E os celtas acreditavam que nessa noite o mundo dos vivos se misturava com o mundo dos mortos. E os espíritos podiam visitar a terra. Para afastar os espíritos maus, eles acendiam fogueiras e usavam máscaras e fantasias. E deixavam comida e oferenda para apaziguar os mortos. Era essa a ideia. Mas o Halloween, como a gente conhece hoje, tem também uma influência cristã. Por quê? Porque quando o cristianismo chegou às Ilhas Britânicas e quis cristianizar essa data, e aliás isso é interessante, tá? Várias datas e várias celebrações originalmente pagãs ou a outros deuses foram de alguma forma ao longo da história e por cultura de certos países, de certas regiões, transformados em celebração cristã. Aliás, o Natal passa por essa transformação, inclusive. Mas não é esse o nosso tema. E aí, o que aconteceu? No século VIII, o Papa Gregório III instituiu o Dia de Todos os Santos. Cadê os homens aí? Aê, né? Romeu sempre faz essa piada, o Dia de Todos os Santos, né? Pois é. Dia 1º de novembro, para... A ideia do Gregório não era homenagear nós super santos, né? Mas homenagear os mártires da história cristã, os santos que morreram ao longo da história, no dia 31. E aí passou a ser chamado All Hallows Eve, ou seja, véspera de todos os santos. É uma expressão em inglês para a véspera de todos os santos, a véspera do dia 1º de novembro, dia 31. E aí, com o tempo, a expressão se contraiu e ficou Halloween. Então, a palavra Halloween, em seu sentido original, é a véspera de todos os santos. Mas com essa mistura lá de trás da festa pagã dos celtas, enfim. E aí, o que se misturou? Bom, se misturou nessa coisa... e aí tem mais um elemento. No dia 2 de novembro, há muito tempo, é o dia de finados. E as pessoas faziam pedido de comida ou doce, de porta em troca de oração pelos mortos. Então, no dia de finados, as pessoas se ofereciam para orar pelos mortos em troca de alimento. E isso se tornou a prática moderna do doce ou travessura.
que as crianças brincam no Halloween. Depois veio as abóboras esculpidas, que vieram da tradição irlandesa de entalhar nabos com rostos assustadores para afastar os espíritos maus. Quando os imigrantes irlandeses chegaram aos Estados Unidos, descobriram que as abóboras eram mais fáceis de entalhar. E aí o símbolo pegou. Então, essa perspectiva vai dizer para nós, e aí a gente vai fazer a nossa posição a respeito do Halloween, o quanto é uma coisa que deve estar na nossa mente, o quanto é uma coisa que não deve. Confesso que eu não me apego muito a certas transformações culturais. Para mim, as coisas têm o sentido que a gente dá, e especialmente o sentido que a gente dá na nossa casa, com a educação. Mas é interessante a gente poder observar e poder olhar para isso, né? Como é que essa transformação e essas ideias pagãs, ou essa até celebração, de certa forma, dos mortos ou da fantasia. Eu, por exemplo, não ligo muito para Halloween, mas eu não gosto de assistir filme de terror. Para mim é um troço assim, primeiro que não me pega bem, segundo que não me faz muito sentido, e terceiro que eu acho na maioria das vezes meio violento demais, então não me pega. Há pessoas que gostam e não vem nada de mal nisso. E no caso do Halloween, como é muito forte nos Estados Unidos, acaba sendo mais celebrado aqui, especialmente escolas de inglês, né? Acaba tendo essa influência maior por conta da cultura norte-americana, inglesa e etc. Bom, mas o que a gente vai se concentrar é na Reforma Protestante. Porque eu penso que nós, evangélicos e batistas, no nosso caso específico, somos herdeiros da Reforma. Mesmo que a gente não se denomine, né, uma igreja reformada, ou mesmo que eu não me posicione como um pastor reformado, porque essa ideia tem uma conotação teológica muito específica, eu me considero parte deste movimento e herdeiro, parte da herança da Reforma. E a Reforma foi esse movimento que, a grosso modo, deu origem do que a gente pode chamar hoje de movimento evangélico. Ou seja, havia um só padrão de igreja, basicamente, e esse padrão era chamado Igreja Católica, para o lado ocidental, que é o nosso, Igreja Católica Apostólica Romana. Para o lado oriental, a Igreja Católica Ortodoxa, ou Oriental. E esse movimento era o único movimento padrão denominado igreja. Todo movimento fora disso é seita ou era qualquer outra coisa. É lógico que sempre teve movimentos dissidentes, cristãos inclusive, mas não tinham uma expressão de força. Então a ideia que se tinha só tem uma igreja cristã. E essa igreja ela é orientada pelo Papa e ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, com vários movimentos e com algumas perspectivas de corrupção na Igreja Católica, ou de distorção, talvez, da fé, ou de elementos da fé, surge um movimento que vai se denominar Reforma Protestante. E o grande nome dessa reforma é o Martinho Lutero, embora também houvesse outros reformadores e reformadoras, mulheres também relevantes nessa história de reforma. E o Martinho Lutero, inclusive, foi o autor desse hino lindo, Castelo Forte, que quando eu mandei para a Kátia já estava no repertório, né? Que bom que a gente está, conectado. E então, no dia 31 de outubro, a gente celebra essas perspectivas. E essa abertura da reforma, e eu estou falando isso inclusive para os estudantes mais jovens, não só marcou uma abertura e uma nova perspectiva cristã, mas toda uma nova perspectiva de mundo, de abertura para as ciências, de abertura para várias coisas. Muito embora nem tudo são flores, essa abertura gerou o que a gente pode chamar hoje de secularismo. Porque até então, a igreja, ela tinha uma dominância política e até científica sobre os campos de estudo muito forte.
E com a reforma protestante, o movimento iluminista e tudo que veio depois, essa perspectiva se abriu. E a igreja perdeu esse poder e esse domínio. Se a igreja católica não tem esse poder, a igreja evangélica nunca teve. Então hoje, às vezes a gente tem certos medos da universidade, porque a universidade eventualmente pode corromper ou tirar a fé dos nossos filhos. Isso começou lá na Reforma Protestante, porque a gente abriu o caminho para uma ciência livre, para uma ciência que não é orientada religiosamente, que não é orientada por um papa, por um pastor, por um apóstolo, por um bispo, por nada, é simplesmente ciência. E aí o nosso dever, na minha perspectiva, é firmar bem as nossas raízes de fé no discipulado e na experiência com o Senhor, para que sim, quando tivermos contato com todo tipo de ciência, com todo tipo de ideologia, com todo tipo de fé, nós tenhamos raízes firmes para dialogar, mas não sucumbir com a nossa fé. Mas eu sei, esse é um grande desafio. Por quê? Volta ao tema da influência. Nós influenciamos e nós somos influenciados, né? Isso em todo lugar. E no ambiente universitário é o ambiente do embate das ideias, das ideologias, das descobertas científicas e de uma série de coisas que pode confrontar aquilo que a gente aprendeu na igreja. Mas aquilo que a gente aprendeu na igreja nem sempre é uma verdade absoluta. Por quê? Porque aquilo que a gente aprendeu na igreja pode também ter equívoco de interpretação, pode também ter equívoco de perspectiva. Então, para nós, a verdade absoluta é Deus, a revelação de Deus em sua palavra. Mas a interpretação que fazemos dessa palavra pode ter as suas falhas. E a gente precisa também saber considerar isso e lidar com isso. E aí, essa renovação e esse movimento da reforma expandiu muito a perspectiva de forma geral. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Cadê? Não foi agora? Passa para mim já, por favor, o próximo slide, que acho que não foi aqui o meu controle. E aí, foi muito. Então, o Halloween vem do que eu já falei, dessas crenças pagãs e tal. No mundo moderno virou esse símbolo de fantasia, de diversão e tudo mais. Agora, nós temos essa cultura que brinca com medo, mas às vezes foge da esperança. O medo é, de certa forma, entretenimento. Você vai numa montanha-russa para sentir medo. Mas aquilo é diversão, é entretenimento. Então essas emoções, elas se conectam, Por isso você assiste filme de terror, por isso pula lá de um bungee jump, de alguma coisa, porque essa conexão de diversão e medo se intercambiam muitas vezes. E está no coração. Mas a nossa questão aqui não é o quanto a gente vai brincar com medo ou não, mas o quanto a gente vai trazer para a nossa vida a esperança. E aí a ideia do que eu já falei da reforma, Martinho Lutero prega lá suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e ele não buscava fundar uma nova religião, mas trazer de volta a luz da palavra. E a reforma declarou que a salvação, por exemplo, não é conquistada por medo de rituais, medo do inferno, penitências, mas pela graça mediante a fé em Jesus. Enquanto o mundo se alimenta de superstição e sombras, a reforma nos chama a viver à luz da Escritura e da liberdade do Evangelho. E aí, nessa perspectiva, ainda há muitas superstições, ainda há muitas sombras, há muita crença equivocada. E então, o estudo da Escritura, ele é fundamental justamente para a gente conhecer a liberdade do Evangelho. Quantas pessoas cristãs ainda se apegam a superstições? Quantas pessoas cristãs acham que certos usos e costumes ou certas superstições têm uma conexão com a fé, quando não tem? Algumas pessoas deixam lá a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, para que isso funcione como uma proteção.
mas isso é mera superstição. Alguns lá, eu já entrei em carros com a Bíblia aberta em cima do painel, torrando as páginas da Bíblia, inclusive, né? No sol. E algumas pessoas acham que isso é proteção, mas isso é mera superstição. Uma superstição cristã? É, mas é uma superstição. Eu vou andar com a Bíblia aqui para eu ser protegido, né? A Bíblia aqui vai funcionar como um colete à prova de balas, ou a Bíblia na minha mochila vai funcionar como uma proteção de assalto, uma proteção contra a violência urbana. Superstição. Superstição, pura superstição. Travestido de ideia cristã, mas superstição. Então, muitas vezes, nós temos que estudar a palavra para valer, justamente para pôr à prova algumas convicções, para ver se são superstições ou se são, de fato, pautadas no Evangelho da Palavra de Deus. E aí, para nós hoje, sim, ao invés de uma cultura que celebra medo e morte, nós somos chamados a proclamar vida e a verdade. E aí sim, né, o texto de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho é sempre libertador. O Evangelho é sempre uma libertação de amarras, de superstição, de teses muitas vezes equivocadas. E a gente precisa então proclamar, viver essa liberdade, falar dela. Eu trouxe aqui semana passada, né? A dor dos irmãos venezuelanos com a ditadura na Venezuela. Quer dizer, a ditadura é sempre terrível. Por quê? Porque ela tolhe liberdades. E a gente acredita nessa liberdade que Deus nos dá e deve ser marcante na vida de todos nós. Bom, agora, o ponto aqui é o quanto a gente está sendo moldado nas nossas crenças, hábitos e valores. E aí entra o ponto da palavra de Deus, não aberta sobre a estante ou no painel do carro, mas aberta para que a gente leia e a estude de fato. O quanto essa luz da palavra abre a nossa mente e se torna um bom hábito. Como nós vamos querer que os nossos filhos leiam e amem a palavra de Deus se a gente não lê e não ama? Esse é um ponto. Se isso não é um hábito na nossa casa e na nossa vida. E eu tenho me policiado para isso, porque muitas vezes eu posso ler a palavra de Deus no celular, é verdade. E eu acho que ler a palavra de Deus no celular, ler aqui escrita, tá tudo bem. Mas quando a gente quer fazer isso um espelho para os nossos filhos, por exemplo, eles não sabem se a gente está no celular lendo a palavra de Deus, se a gente está no celular no Instagram, se a gente está no celular no WhatsApp, se a gente está no celular fazendo 1000 outras coisas. Então é muito mais pedagógico a gente ler o texto físico. Porque daí não há dúvida de que quando eu pego esse livro aqui, ele sabe que eu estou pegando a Bíblia. E para o nosso hábito, para o nosso bom hábito também. Porque quantas vezes você pega o celular para ler a palavra de Deus e se desvia para mensagens do WhatsApp, e depois vai para o Instagram, e depois vai para o aplicativo de notícia, e depois vai para o outro negócio, e depois vai resolver outra coisa que você lembrou, e depois vai para a conta bancária, e depois vai pagar o boleto que você lembrou que tem que pagar. E aí você já desviou, já foi para outro lugar, já foi o dia. Então, às vezes, o mais tecnológico que a gente tem pode ser o texto em papel, para a gente poder ler e estar concentrado nele, ao menos naquele momento. Porque os mecanismos eletrônicos nos levam para muitos lugares, para muitos jeitos não tão bons assim. E aí, pensando nisso, nós precisamos reformar nossa mente, né? Romanos 12 fala, né? Não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a reforma não pode ser para nós só um marco na história, mas também uma oportunidade de renovação da nossa mente. E, aliás, um dos lemas da reforma é Igreja Reformada sempre se reformando. Então, não precisamos nos prender ao século XVI, mas sim aprender que nós carecemos de reforma o tempo todo. Assim como a nossa casa, né, carece de manutenção e reforma, assim como o nosso carro, né, temos alguns super cuidadores do carro, fazem as revisões bem bonitinhas e cuidadosamente. Que bom! Mas quantas revisões a respeito dos nossos hábitos estamos fazendo? As reflexões a respeito de... Calma aí, como é que foi minha semana? O que eu fiz? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que não foi bom, que eu preciso deixar de fazer? O que eu fiz que foi bom e que eu preciso continuar fazendo? Como é que estão meus hábitos? Nós temos oportunidade para você viver esses hábitos. Você viver o hábito de uma celebração comunitária toda semana, o domingo aqui. Você pode viver o hábito de estudar a palavra de Deus também com a gente, domingo, 9 da manhã. Agora vamos ter essa oportunidade do curso com Douglas, meio-dia. Você pode viver o hábito de estar num pequeno grupo toda semana, um ambiente de oração, um ambiente de compartilhamento, um ambiente também da palavra, seja na sexta, seja na quarta, seja na quinta. São hábitos, não é hábito para me fazer bem. Não é hábito para você fazer o bem para Deus. É o hábito para você fazer bem para você. Para você. Para você é importante essa agenda. Para você é importante ter a experiência da vivência comunitária, de aprender a palavra. Para você é importante você manter o hábito de manhã especialmente, ou à noite, ou em algum momento do seu dia, abrir a palavra de Deus e estudar, fazer o seu devocional, orar. É para você. Não pense que você está fazendo um favor para Deus, não pense que você está fazendo um favor para o pastor, você está fazendo um bem para você, para a sua alma, para a sua vida. Se você fazer isso na frente dos seus filhos, você estará fazendo um bem para os seus filhos, oferecendo para eles referência de bom hábito, oferecendo para eles algo de bom para eles repetirem, para eles copiarem. Reforme o seu lar, crie uma cultura doméstica que celebra a vida, a fé e a esperança. Não medo, não consumo, não desrespeito. Nós temos a responsabilidade de reformar o nosso lar. E eu não estou falando de um vazamento de água, nem de um problema na luz, que também é responsabilidade nossa. Mas eu estou falando do hábito dessa casa. Quem lidera essa casa? Quem comanda essa casa e como é que essa casa funciona? Como é a nossa cultura aqui? Como são os nossos horários? Como são as nossas refeições? Como são as nossas relações? A gente precisa assumir responsabilidade sobre isso. A gente precisa tomar as rédeas da vida no nosso lar. A gente está vivendo uma crise, né, diante da questão dos filhos, porque no passado nós vivemos talvez uma educação muito dura. E talvez agora a gente está vivendo uma educação muito mole, onde os filhos fazem o que bem quer e tomam conta de todo o lar. E o desafio é equilibrar isso. Eu sou totalmente contra a violência no lar, bater, maltratar uma criança especialmente. Mas eu também não posso ver como positivo um lar onde uma criança ou um adolescente comanda tudo. Ele não tem nem maturidade para isso. Ele não tem ideia do que ele está fazendo com a própria vida, quanto mais com a agenda desse lar. Então, peraí, os adultos desse lar, ou o adulto, porque às vezes só tem um, ou os adultos, o pai, a mãe, precisam tomar as rédeas desse lar e dizer, olha, aqui funciona assim.
Aqui é assim que a gente lida uns com os outros, aqui é assim que a gente come, aqui é assim que a gente cuida da louça, aqui é assim que a gente cuida da roupa, aqui é assim. Aqui tem uma ordem, aqui não é bagunça. Aqui não é de qualquer jeito. Aqui você não faz o que você bem quer. Peraí. Tem ordem esse negócio aqui. Tem organização, tem respeito, tem disciplina. E isso é bom. Isso é bom. Por quê? Porque quando os nossos filhos saírem de casa, e eles vão sair, e é bom que eles saiam, tá? Filho com 30, 40 anos em casa não é coisa boa. É bom que eles saiam, que eles casem, que eles tenham a sua vida, que eles formem o seu lar. Eles vão precisar dessa ordem lá. Eles vão precisar ter tido esse aprendizado em casa para ter esse aprendizado fora de casa. Eu sou muito grato aos meus pais, mais ao pai do que à mãe, nesse aspecto, no aspecto de aprender a cozinhar. Porque a mãe era mais dominadora da cozinha, né? Mas o pai falou, não, vai aprender a fazer comida. E é bom, porque quando eu fui morar sozinho, e mesmo casado, opa, é comigo mesmo, faço tudo que precisar. E já estou ensinando meu filho a ir para a cozinha também. Ensinei ele a quebrar o ovo dentro da frigideira, né? Eu pego a frigideira fria, coloco aqui, ele quebra o ovo. Aí eu estava ensinando ele, aí esses dias eu falei, filho, vem quebrar o ovo. Aí antes de eu pôr a frigideira, ele quebrou o ovo no chão. Eu falei, não, filho, eu tenho que pôr a frigideira primeiro, tem que quebrar o ovo dentro da frigideira. Não é no chão que quebrou o ovo. Tem essas coisas, no aprendizado. Mas estou ensinando, opa, não vai passar fome, vai aprender a fritar ovo já com 5 anos de idade, já vai se garantindo. Já vai aprendendo a viver. Vai aprendendo, filho, tirou a roupa, jogou lá, filho, pega a roupa. Onde é que é o cesto de roupa suja? É lá na lavanderia. Então vai lá e põe no cesto de roupa suja. É lá que é o lugar. Isso é disciplina, ordem. A própria Bíblia fala isso, né, a respeito dos ministros, é um desafio. A Bíblia fala que o líder da igreja precisa primeiro ordenar bem a sua casa. Se ele não cuida bem da sua casa, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Olha só, também da minha responsabilidade, né? É isso. Não vai ser perfeito, não. Os nossos filhos não vão ser anjinhos do Senhor, perfeitos, longe disso. Mas vamos educá-los, vamos discipliná-los. E a disciplina aqui não é violência, não é agressão. A disciplina é ordem. Tem que ser assim. Estamos combinados? Combinamos aqui? Combinamos dessa forma? Ok. Vamos obedecer esse combinado. Isso é bom para nós, isso é bom para os nossos filhos. É muito triste lidar com crianças desordenadas. Minha mãe sempre me falou isso, filho, eu estou te educando para que você não passe vergonha na casa dos outros. Eu estou te educando para que você, com educação, as pessoas gostem de você. Porque uma criança bruta, uma criança mal educada, ninguém gosta. As pessoas vão querer distância de você. Se você for bruto, agressivo, mal educado. Mas se você for agradável, for bem educado, as pessoas vão gostar de estar com você. As pessoas vão gostar de conviver com você. Você vai angariar amor, você vai angariar pessoas com você. Então, se você for afetuoso, se você for bem educado, você vai conseguir conviver em qualquer lugar. E eu saí de casa com 16 anos para jogar futebol, para morar, já morei com vó, morei com tia, que está aqui, eu morei com a minha tia, que depois ela dá testemunho se funcionou essa educação. Morei em clube de futebol, em alojamento com 20, 30 caras, e a gente tinha que se virar, e tinha que se adequar aos ambientes, às regras e aos relacionamentos ali. E nós precisamos, então, ser os reformadores da nossa casa. Nós precisamos sempre reformar a nossa fé, sim, viver o Evangelho. E as marcas da reforma é só a Escritura. Só a Escritura Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Só a Escritura Sagrada é a nossa orientação fundamental.
lemos livros, debatemos ideias, conversamos sobre ideologias variadas, tudo. Mas no final, nos voltamos à Escritura Sagrada. Ela sempre é a nossa base e a nossa baliza. Só a fé é o nosso fundamento. A fé é essa crença em Deus Criador, sustentador de todas as coisas, em Jesus Cristo, seu Filho que morreu e ressuscitou por nós, em seu Espírito Santo que é enviado para nos consolar, para nos orientar e permanecer e firmar a nossa fé. E essa fé precisa também dessas disciplinas espirituais, da disciplina da oração, da disciplina da leitura bíblica, da disciplina de participação dos cultos, nos pequenos grupos, da disciplina do jejum. Sim, muitas vezes é necessário a gente fazer uma certa consagração e de tantos outros elementos que fortalecem a nossa fé. A crença na graça de Deus, só a graça. Insistir de que somos dependentes da graça de Deus e não merecedores de alguma coisa. Deus não nos deve nada. Pelo contrário, nós devemos a Ele, mas nós recebemos tudo de graça, pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não nos gloriamos dos nossos feitos, não nos gloriamos das nossas boas obras, não nos gloriamos de sermos melhores que alguém. Confiamos na graça, recebemos a graça de Deus, por isso a gente está aqui de pé. Confiamos em Cristo, só Jesus salva. Só Jesus é o único e suficiente Salvador. É só o nome de Jesus que tem poder sobre outros nomes. Qualquer pessoa é tão digna quanto a gente mesmo. Qualquer pessoa na história, por maior que sejam os seus feitos, por mais gloriosa que seja a sua biografia, por mais admirável que ela se torne, ela é só uma pessoa. Só mais um pecador, só mais um pecador, uma pecadora que pisou nessa terra. Podemos nos inspirar com certas biografias, sim. Eu amo conhecer biografias, ler biografias. Citei aqui semana passada a Maria Corina, Prêmio Nobel da Paz, a venezuelana. É bom a gente se inspirar em algumas histórias, em algumas pessoas. Não há nada de mal nisso. É interessante até. Desde que essa pessoa não se torne a nossa salvadora. Essa pessoa não se torne um ídolo para nós. Por quê? Porque acima de nós, só Cristo. Que garante a nossa salvação, só Cristo. Que pisou nessa terra sem pecar, só Cristo. E esse é um legado da reforma. E por fim, glória só a Deus. Só lhe deu glória. Somente glória a Deus. É um alerta contra as idolatrias também. Vamos dar glória a homens, vamos dar glória a ministérios, vamos dar glória a líderes carismáticos, vamos dar glória a políticos. Não, damos glória somente a Deus. É somente a Ele que o nosso joelho se dobra, é somente diante dele que a gente se curva, que a gente se submete. Glória somente a Deus. E quando a gente está aqui na igreja, quando a gente está louvando a Deus, a gente está insistindo nisso. Estamos rendendo glória a Deus. Estamos oferecendo louvor a Deus. Estamos prestando culto a Deus. Estamos dando a Ele a glória devida. E é isso que a gente faz cada dia. Então eu caminho para o final, lembrando que o Halloween pode ter essa lembrança, né, de medo, e até um medo que domina as pessoas, mas a reforma lembra o poder da graça. O Halloween acende velas para afastar os espíritos dos mortos, mas a reforma acendeu uma chama de fé de um Cristo vivo em nós. Colossenses 1 fala que Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Em um mundo que se diverte com as trevas, sejamos aqueles que vivem e anunciam a luz do Evangelho sobre a nossa vida. E que seja assim, que a nossa casa, que a nossa vida seja um ambiente de iluminação do Evangelho. Que todo o nosso ser seja assim. E que a gente sempre reflita, está sendo assim? E se não está, como é que eu faço para estar? Se eu não estou vivendo esse Evangelho de fato, como é que eu faço para viver? Se a minha casa não está inspirando esse ambiente de fé, de luminosidade, como é que eu faço para fazê-lo? E sempre há tempo de se arrepender, sempre há tempo de fazer melhor, sempre há tempo de se reformar, sempre há tempo de mudar dos nossos hábitos. Eu aprendi com o ditado popular que cavalo velho não aprende a marchar, né? Mas eu acho que pode aprender sim, só dá mais trabalho. Quando a gente aprende de cedo é mais fácil. Quando a gente aprende mais velho é mais difícil, mas dá. Dá para aprender mais velho, dá para mudar coisas já na maturidade, sim. Basta querer se colocar diante de Deus para isso e buscar fazer melhor do que a gente está fazendo ou do que a gente tem feito até aqui. Vamos orar? Se coloque de pé, por favor. Deus, eu quero agradecer muito a história da igreja, a história das igrejas, do movimento de pessoas que creram e creem no Senhor Jesus e têm sua vida transformada. Nós agradecemos os mártires, as pessoas que morreram por causa do Evangelho. Nós agradecemos os reformadores que enfrentaram toda uma instituição tão forte. Nós agradecemos os que vieram antes de nós e deram uma contribuição para que a gente estivesse aqui hoje. E nós queremos, Senhor, deixar a contribuição nossa com esta geração, para com os nossos filhos, para com os nossos netos. Nós queremos oferecer esse legado de fé, de transformação, de espiritualidade, de graça de Deus, de tanta coisa boa que o Senhor tem nos dado e que a gente precisa repartir, anunciar, aplicar na nossa vida. Pai, as trevas que nos rondam, o inimigo que vem matar, roubar e destruir, ele não tem poder algum sobre a nossa vida. Nem no Halloween, nem em qualquer outra data. Porque sobre nós está o sangue de Jesus. Sobre nós está o nome de Jesus, que é acima de todo nome. Portanto, não há principado, não há potestade, não há nada que nos separa do teu amor. Não há nada que pode contra a nossa vida, porque nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos entregues ao Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu repreendo qualquer tipo de seta e ação demoníaca sobre as nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós vencemos os espíritos maus. É no nome de Jesus que nós vencemos as batalhas de cada dia. É no nome de Jesus que nós vencemos as tentações. É no nome de Jesus que nós vencemos o poder das trevas. E que em nós brilhe a luz do Senhor. E que em nós haja somente o poder que há no nome de Jesus. É a esse nome que nós nos submetemos, que nós invocamos e que nós cremos que está conosco todos os dias da nossa vida, conforme prometido na Tua palavra. Amém, Senhor.